Irmãos, é a terceira vez que na nossa igreja nós ensinamos escatologia. E essa é uma matéria aqui importante, de tempos em tempos a gente está voltando a ela. Porque o Senhor Jesus Cristo tinha um propósito, Deus ele tinha um propósito quando ele nos deixou informações sobre o futuro. A palavra de Deus, e a gente viu isso bem nas primeiras lições, que estudar sobre o futuro, sobre aquilo que Deus disse que aconteceria, traria consolo, edificação, mas também promoveria santificação para a igreja. E é importante, como a gente tem visto, quando a gente olha o futuro, o que nos reserva, o que vai acontecer, isso precisa provocar em nós uma profunda reflexão sobre o que nós estamos fazendo agora. E estudar sobre o milênio é estudar sobre uma das importantes concretizações de profecias e promessas que o Senhor Jesus deixou para nós. E nós cantamos a música, né, que esse reino não findará. E a gente vai perceber que isso é uma verdade bíblica. Esse reino já começou, já foi inaugurado, mas ele vai ser completado mais para frente, nós vamos ver isso. Passa para mim. Essa é o panorama que a gente está estudando. Hoje nós vamos estar no número 10. Olha quanto a gente já percorreu. A gente começou didaticamente a nossa história. Quando a gente começou a falar sobre escatologia, a gente começou ali no número 1, que é uma profecia. Qual é essa profecia? Das 70 semanas de Daniel. Essa profecia diz que essas 70 semanas, elas são destinadas para quê? Vai acontecer o que depois dessas 70 semanas? Alguém lembra? Depois das 70 semanas ia acontecer o quê? Lembra? Deus ia expiar os pecados, Deus ia acabar com a iniquidade. Lembra disso? Essa profecia ela ainda não se cumpriu por completo, concorda? Concorda? Tá? Israel hoje tem o Senhor Jesus Cristo como rei? Tem ou não? Não tem. Isso daí, então, é uma prova fortíssima de que essa profecia ela não se cumpriu ainda totalmente, tá? O que nós vimos ali, mas nas 70 semanas, por que tem 69 ali? Porque essas 69 semanas de anos, vale a pena lembrar, cada dia um ano, tá? Essas 69 semanas dá 400 e quanto? Dá quanto mesmo? 400 e quanto? 43. 40 e... Fala, Rod, alto. 483, é isso. Falta mais uma. Falta uma semana se realizar mais uma semana de ano. Essas 70 semanas, ela começou com a saída do povo do cativeiro babilônico, até a entrada do Senhor Jesus Cristo lá em Jerusalém, deu 69 semanas de anos, tá? Aí acontece ali o número 2, um evento escatológico importante, a vinda do Senhor Jesus Cristo, sua entrada em Jerusalém. Lá ele é morto e ressuscita. Todos esses são eventos escatológicos importantes que já se cumpriram. Depois, número 3 ali, o que representa aquele númerozinho ali? O que acontece ali no número 3? Uma seta para cima. Não é o arrebatamento. A ascensão de Jesus. E a seta para baixo? A descida do Espírito Santo. Tá? Evento escatológico importante também. Basicamente é Atos 1 e Atos 2. Tá? Atos 1, ascensão do Senhor Jesus. Atos 2, descida do Espírito Santo. Com a descida do Espírito Santo, se inaugura uma era, que é a era da igreja, que é o número 4 ali, tá bom? Que é a era onde nós estamos, tudo bem? Nós estamos vivendo a era da igreja. Aqui uma questão importantíssima. O Senhor Jesus Cristo, ele disse
que ele veio estabelecer o reino de Deus na terra. Isso é verdade. A igreja é a prova disso. Isso é tão importante porque já ouviram falar do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha? Já ouviram falar desse texto, dessa passagem? É bem conhecida, todo mundo já ouviu, né? Mas ali o Senhor Jesus ele vai ensinar qual que é a regra de convivência e de vida para os cidadãos do reino. Ali o Senhor Jesus Cristo já está ensinando como os cidadãos do reino vão viver, vão proceder. E logo em seguida ele diz que aqueles que fazem parte da igreja já fazem parte do reino dele. E se você não faz parte da igreja, você não pode entrar no reino dos céus. Isso é uma questão importante, tá bom? No reino de Deus. Temos então, estamos vivendo a era da igreja, estamos no número 4 ali, tudo bem? Aí o que é o número 5? O arrebatamento. Quais são os sinais que vão acontecer para que ocorra o arrebatamento? Oi? Não, isso, o Lud falou, isso não é um sinal, isso faz parte do evento. Entendeu? A ressurreição daqueles que morreram em Cristo, isso não é um sinal, isso já é o arrebatamento acontecendo, entendeu? Mas para que o arrebatamento aconteça, que sinal nós estamos esperando? Oi? Oi? Não ouvi, Bia. Tá. Qual o sinal que nós estamos esperando para que haja o arrebatamento da igreja? Oi? Não. Sim, de certa forma, mas isso também não é o sinal para que aconteça. Vai acontecer isso e isso... ele falou da plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios, isso vai acontecer na era da igreja, já não é arrebatamento, entendeu? Não é um sinal para que ocorra o arrebatamento, até mesmo porque a ideia de sinal é alguma coisa que as pessoas, todo mundo vão conseguir ver. A entrada da plenitude dos gentios a gente não vai conseguir ver. Deus sabe, mas a gente não vai ver, não vai ser algo visível. Fala, Thalita. Isso faz parte também do arrebatamento. Entendeu? O pessoal está descrevendo com precisão o que vai ser o arrebatamento. Eu sei, a confusão é que é o seguinte: não existem sinais. Não existe nenhum sinal para o arrebatamento da igreja. É sem nenhum aviso prévio, é como o ladrão. O ladrão não manda sinal, concorda comigo? Virá como o ladrão. O ladrão não fala, ó, gente, quando eu tacar uma pedra na sua janela, saiba que eu vou assaltar você. Não tem isso, certo? Olha, quando chover forte, saiba que eu vou entrar pela sua janela. Não existe sinal. O arrebatamento ele vai ocorrer dessa forma. Morreu o projetor? Tudo bem? Então assim, pessoal, é importante essa pergunta. Para o arrebatamento, que sinal vai acontecer? Nenhum sinal. E quando a gente fala de sinal, a gente está falando de alguma coisa visível que seja percebida. Por exemplo, quando fala que vai haver guerras e rumores de guerras, e vai haver uma tribulação, para que depois disso venha ao fim, aí sim, isso é um sinal, todo mundo vai perceber isso, tá legal? Então hoje, irmãos, aqui a gente tem uma questão importante, nós estamos na era da igreja. Você sabe se a gente está começando a era da igreja, se a gente está terminando a era da igreja, a gente está na metade da era da igreja? Você sabe em que ponto a gente está? E nós não temos condições de saber. É verdade que você vai ver, a opinião dos apóstolos é que o Senhor Jesus Cristo viria rápido, ele não se demoraria. Alguns dizem que nós já estamos vivendo os últimos dias, está nas Escrituras. Então a gente precisa ter como cristãos, se você quer ser um crente fiel, se você quer amar a Deus, você precisa ter um senso de urgência.
sempre. Esse senso de urgência. Então, número 5 ali é o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, a história vai se dividir em 2 cenários, em 2 locais. Vão acontecer coisas aqui na terra e vão acontecer coisas no céu. Tudo bem, pessoal? Por quê? Porque a história se dividiu em 2 povos. Um é a igreja e o outro é a humanidade de forma geral. É importante lembrar que o arrebatamento da igreja, ele realmente vai fazer uma divisão, porque aquelas pessoas que serão arrebatadas, elas não serão seres humanos normais. Por quê? E isso, nós seremos transformados, nós receberemos corpos incorruptíveis, gloriosos, celestiais. Tá? Isso já dividiu a humanidade aí, de cara. Tá? 1 Coríntios capítulo 15 vai falar exaustivamente sobre esse processo de ressurreição, tá bom? Por causa dessa divisão, lá no céu vão ocorrer 2 coisas. Primeiro, o que vai acontecer lá? Aquele TC é o quê? Tribunal de Cristo. Muito bem, pessoal. Esse tribunal de Cristo, que tipo de tribunal que é? É um tribunal de contas ou é um tribunal de júri? De contas, tá? Não, existe alguém que for participar desse tribunal, pode ser condenado ao inferno? Não pode. Tem certeza? Tá certo, não pode mesmo. Né? Não pode, por quê? Porque quem vai participar desse tribunal são só aqueles que fazem parte da igreja. Quando estou falando igreja, não estou falando hall de membros. Isso é importante. A igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, isso deve nos gerar uma reflexão. Muito sofrimento virá para aqueles que não são da igreja. E é importante a gente refletir se você realmente faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque não é nome em hall de membro que garante isso, pessoal. É muito importante você ver como que você está levando a sua vida com Deus, porque isso vai ser uma reflexão do quem você é. Tudo bem, pessoal? Tá. Passa então pelo tribunal de Cristo. Isso dá lá em 1 Coríntios capítulo 3. Vai ser avaliado o tipo de obra, se a sua obra é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. A ilustração é que isso tudo vai ser jogado no fogo. E o que ficar é o escório da sua vida, o que valeu de Jesus ter salvado você. Tudo bem? Depois disso, do tribunal de Cristo, onde a igreja vai ser purificada da escória, vai ser purificada daquilo que é de ruim. Aí o que vai acontecer ali no número 7? Bodas do Cordeiro. Muito bem. É um evento que começa lá no céu e ele continua, tá bom? É legal você ver que essa ilustração do que nós estamos vendo aqui é perfeitamente compatível com a ilustração do casamento judaico. A gente falou sobre isso, né? É diferente do casamento brasileiro, por exemplo, né? Que entra todo mundo junto ali no mesmo lugar e o padrinho fica ali esperando com... Aí depois o noivo entra, depois a noiva entra. Casamento judaico não é assim. O noivo vai até a metade do caminho, encontra a noiva, vão os dois juntos até o local onde eles vão se casar. Isso é importante, tá? Enquanto isso na terra vai estar acontecendo o 12 e o 13, que fazem parte de um evento chamado tribulação, tá? Aí ficou ali, a tribulação é a grande tribulação, mas o 12... Ui. É horrível isso, né? Tu quer espirrar, mas não espirra. O 12... O que vai acontecer importante no 12? Lembra, isso é importante, ó. Oi? Não, então, a tribulação é isso tudo. Tá?
é o TR e o GT. Tudo isso é tribulação, eu botei tribulação e grande tribulação. Mas vai acontecer uma coisa importante na tribulação. O aparecimento do anticristo. Gente, é uma questão lógica. Imagina, como vai ser o mundo... Ô, Susan, cadê? Senta ali com a mamãe, por favor. Como é que vai ser o mundo sem cristãos? Pensa nisso. Como é que vai ser o mundo sem cristãos? O que vai acontecer com esses cristãos que são profissionais? E aí sempre tem essa ilustração do piloto de avião, do motorista de ônibus, né? Sempre tem essa ilustração. Todos esses serão arrebatados imediatamente. Como o mundo ficará sem cristãos na Terra? Um verdadeiro caos, certo? Aí aparece o anticristo dizendo, eu tenho a solução, seus problemas acabaram. E o mundo então vai colocá-lo como alguém que vai botar ordem aqui no barraco, né? Só que na metade da tribulação, ele vai cometer um sacrilégio terrível. Que sacrilégio terrível é esse? Oi? Isso. E o pior, ele vai entrar, de alguma forma a Bíblia diz que o templo de Jerusalém será reconstruído. Isso também é uma questão importante. Por quê? O que existe hoje no local onde é o templo? Vocês sabem? Oi? Isso, que é um dos 3 lugares mais especiais e importantes para os muçulmanos. É a Mesquita de Omar, não é isso? Ou o Domo da Rocha. Como que isso vai deixar de ficar lá? Para que seja reconstruído o templo. De alguma forma isso vai acontecer nesse período do início da tribulação. E lá ele vai assentar, vai entrar no Santo dos Santos e vai falar, agora vocês têm que adorar a mim. Os judeus vão perceber que ele é falso. E por causa dessa percepção ele vai se voltar contra os judeus. E aí Deus vai começar a derramar a sua ira sobre toda a terra. A segunda parte aí, o pastor Paulo já nos ensinou sobre isso. Aí vai ser a grande tribulação. Atenção, pessoal, atenção. É no período da tribulação que o evangelho será pregado em todo o mundo e aí virá o fim. Isso é importante porque existe um monte de pastor. Gente, a gente tem que fazer missões por quê? Porque se o evangelho não for pregado no mundo todo, o fim não vai acontecer. Ou seja, Deus está esperando as coisas acontecer. Pessoal, é nesse contexto que esse texto está colocado lá em Mateus capítulo 24. Quem vai pregar esse evangelho no mundo todo? Basicamente, 2 testemunhas, que nós não sabemos quem são, e 144 mil judeus, 12 mil homens puros que não tocaram em mulher. Interessante essa expressão, né? Homens puros que não tocaram em mulher. Por que isso é interessante? Porque dentro do casamento, tocar em mulher não é impuro, certo? Mas ele coloca que isso vai ser uma das questões. Eles vão ser solteiros, não vão se contaminar com as coisas do mundo, e eles vão pregar o evangelho no mundo todo. Daí você já vai perceber que existem outros grupos religiosos que fazem confusão. A escatologia vira uma bagunça. Tem gente querendo fazer parte dos 144 mil. Não dá. É muita gente para entrar, entendeu? O vestibular é muito difícil. É 1.800.000 para cada vaga. Então, tu tá em concorrência aí. De repente, você que é muito santo, de repente tu até consegue ficar entre os 100 mil primeiros, tá? Então, virá a grande tribulação. A grande tribulação termina quando? A bateria está baixa, tem que ligar no tomada. Obrigado. Quando que termina a grande tribulação? Número 8 aí, né? O que vai acontecer? Segunda vinda de Jesus. Tudo bem?
Gente, vai ter sinal para a segunda vinda de Jesus? Vai ter sinal para a segunda vinda de Jesus, sim ou não? Aí, vai. Aí sim, tá bom? E muitos dos sinais estão descritos lá em Apocalipse, fala sobre o derramamento dos selos, das taças, né? Tudo aquela parte ali, tá? Das trombetas. E aí que nós vimos que vai acontecer, o Senhor Jesus Cristo vem, ele vai ter uma batalha. Qual que é a batalha? Qual o nome dessa batalha? Armagedon. Tem nada a ver com filme. Já viram o filme? Nada a ver com filme, tá? E aí depois o Senhor Jesus julga as nações. Passa para mim, por favor. O julgamento das nações vai acontecer no Vale de Josafá, tá? É nesse lugar chamado Megido, sim, mas vai ser perto desse Vale de Megido, vai ser no Vale de Josafá. Passa para mim. Aí, ó, lá em cima, o Vale do Megido, o que vai acontecer lá? O que vai acontecer lá no Megido? Isso, a batalha do Armagedon. Quem sobrar dessa batalha vai ser julgado aqui embaixo, no Vale de Josafá. Tudo bem? São dois vales importantes. Eu estava vendo um pouquinho essa questão da batalha do Armagedon. Basicamente vai ser o quê? Todas as nações da terra, pessoas revoltadas de todas as nações da terra, tentando atacar Jerusalém. Jerusalém está aqui, ó. Tá? Elas vão se reunir nesse vale que vem até aqui embaixo, tá? Ele vai por essa parte toda aqui. Todas as nações da terra vão se reunir ali. A gente viu pelas figuras, o pastor Paulo nos apresentou, sobre que todos os pássaros vão se reunir ali para se fartar das carnes das pessoas que vão morrer. Tem uma profecia que diz que vai se formar um rio de sangue, cuja profundidade vai ser o joelho dos cavalos, dos guerreiros. Imagina a quantidade de gente para morrer para formar um rio dessa profundidade de sangue. Impressionante, né? Aí você fala, nossa, mas que cena mais grotesca, que coisa mais horrível. Gente, lembra que o Senhor Deus, ele está terminando o derramamento da sua ira sobre o pecado. Ele está punindo o pecado que aconteceu em todos esses anos de história. Você acha que o nosso Deus ia punir o pecado dando um tapinha, botando de castigo? Ó, o que vocês fizeram, humanidade, foi muito feio, viu? Fica de castigo. Mano, Deus, então, ele derrama a sua ira. Essa ira está se acumulando hoje, pessoal. Tudo bem? A ira de Deus, ela está se acumulando. Isso é uma coisa importante, porque tem muito ateu falando, se tivesse Deus, ele já tinha castigado. Deus, ele não faz as coisas na hora que eu quero, é na hora que ele determinou. E ele já determinou uma hora onde ele vai derramar a sua ira. Tá bom? Então tem o julgamento das nações. Fechando então, passa para mim. Israel vai ser julgado e as nações vão ser julgadas. Rapidinho, então, vou passar, Yuri, põe para mim. Quem vai ser julgado? Os israelitas que sobreviveram à tribulação. Eu só estou fazendo recapitulação, tá? Qual vai ser o critério para o julgamento dos israelitas? A transgressão que eles cometeram e a incredulidade deles durante o período da tribulação. Os aprovados, gente, eles continuam vivos. Então eles vão participar do reino de Deus na terra, que é o milênio. Tudo bem? Os reprovados, está reservado a ele trevas, choro e ranger de dentes. As nações, os gentios, aqueles que não são israelitas, também serão julgados. São os gentios que sobreviveram a esse período de tribulação e os que sobreviveram à batalha do Armagedon. Vai ter gente sobrevivendo ali, tá? Qual é o critério? Fé prática com Israel durante a tribulação. Aquelas pessoas que defenderam Israel mesmo não sendo judeus, que entenderam que Israel era povo de Deus
e que era propósito de Deus proteger Israel. Essas pessoas de todas as nações que sobreviveram, elas vão ser aprovadas. E os aprovados também entrarão no reino milenar. Os reprovados, fogo eterno. Tá? Vou falar um pouquinho então sobre o milênio. O milênio, se você abrir lá em Apocalipse capítulo 20, se você olhar lá para Apocalipse, você vai ver que Satanás será preso lá no versículo 1. Olha lá, vamos lá. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. Interessante também essa parte de que o texto ele explica quem que é a antiga serpente. Essa antiga serpente também ele está fazendo uma alusão àquela serpente que apareceu lá no jardim. Por exemplo, quando você fala assim, mas quem diz que essa serpente aqui é o diabo? A Bíblia fala em vários textos de Apocalipse, ele deixa claro aqui, quem é essa antiga serpente? Né? Satanás prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Pessoal, toda essa questão de Satanás ser aprisionado, prestem atenção porque isso é importante. Deus está mostrando algo importante para a humanidade. Ele está demonstrando que a humanidade ela tem dificuldades, mas não é por causa do diabo. A humanidade ela vai ter dificuldade por causa do coração pecaminoso dela própria. E durante esse período de milênio, trancar o diabo, impedir a atuação dele, é uma demonstração clara disso. Isso também deve nos levar a uma reflexão importante, que é a seguinte: dá para a gente amarrar Satanás hoje? O que vocês acham? Tem um monte de gente tentando, né? Não tem? Pessoal, olha aqui a preparação para que isso acontecesse. Olha aqui o poder que teve que ser envolvido para que isso pudesse acontecer. Tá? Não foi assim, da minha vontade, chegou, diabo, você está amarrado. Houve aqui uma preparação, foi determinado um momento, e foi feito de uma forma, não foi qualquer um, não. Tá? Então, assim, vai ter um momento certo, existe já determinado quem vai ser que vai fazer isso, o tempo que está determinado para ele. Hoje, Satanás, ele não tem como ser amarrado, pessoal. Não tem como ser amarrado. Agora, a atuação dele tem como ser impedida? Tem como a atuação de Satanás ser controlada? Sempre por Deus. Deus é que determina. Então, se ele quiser fazer alguma graça em você ou na sua família, você pode orar a Deus, pedindo que Deus impeça e Deus nos ouve. E se for da vontade dele, ele impede a atuação de Satanás. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? É bom lembrar isso. Vai ter um tempo que Satanás estará preso. Não é hoje. Tudo bem? Aí é lá, versículo 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem são esses aqui?
É a igreja? Não é a igreja. Por quê? Onde está a igreja? Oi? Oi? Não, já voltou. A igreja voltou com Jesus, já houve a batalha. A igreja já são pessoas especiais, corpos glorificados já estão na terra. Tá? Isso é muito importante. Quem foram esses decapitados porque não receberam a marca? São os convertidos da tribulação. É importante, porque na tribulação a conversão ela é diferente. Não no seu meio de conversão, mas o conteúdo, não no conteúdo também, mas a forma de você expressar a fé. Tá? Hoje a forma de nós expressarmos a fé é através de obras dignas de arrependimento. Hoje a forma que nós temos dos crentes demonstrarem conversão é quando eles apresentam obras dignas de arrependimento. Então não adianta o cara falar, eu sou crente, e o cara vive como mundano, possivelmente ele é mundano. Isso é uma questão importante. No período da tribulação, para o cara dizer que é crente, provar que é crente, ele tem que estar disposto a perder a cabeça por isso. Não aceitar a marca. Tudo bem, pessoal? Todos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Essas pessoas, então, elas passam, elas continuam vivas, e elas entrarão no reino de Deus, nesse reino milenar. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Faz favor para mim, Yuri. Volta para o panorama, para aquele gráfico do panorama para mim. Aí. Ó, vai ter uma ressurreição ali no 14, a primeira fase dela. A segunda fase vai ser ali no 17, no 16. E uma outra ressurreição vai ser ali no 17. Aí essa ressurreição vai ser diferente. Tá bom? Quem aceitou o testemunho de Jesus, que foi fiel até a morte, ressuscita ali no 16. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Ressuscita ali no 16. Quem ressuscita ali no 16 também são os judeus fiéis. Tudo bem? Então, 2 grupos serão julgados, como a gente já viu, só a recapitulação, no julgamento das nações. Os israelitas e aqueles que sobreviveram. Tá bom? Então, continuando aqui. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é essa que a gente viu, não precisa voltar, é a primeira fase e a segunda fase da primeira ressurreição, que é para a vida. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá. Então, o Senhor Jesus reina sobre a terra. Vai ser um reino de paz, mas ele reina também com cetro de ferro. Qual que é a ideia de reinar com cetro de ferro? É uma ideia que para nós brasileiros é uma ideia meio difícil. Talvez em outras nações seja mais aceitável. Mas qual que é a ideia de reinar com cetro de ferro? Rigor na aplicação das leis e também segurança nas decisões. Para o brasileiro é difícil a ideia de rigor na lei. Pô, não vai ter tolerância. Aquele negócio, você parou na vaga de deficiente, não, mas é 1 minuto, não, tu vai tomar uma multa. Não, mas eu já estou tirando já, seu guarda. Pode tirar, mas você vai tomar multa assim mesmo. O brasileiro não dói um pouco isso? Porque o brasileiro sempre quer a segunda chance. Não é verdade, pessoal? Eu estou falando para concidadãos comigo, né? Não é assim, o brasileiro, de uma forma geral, ele quer que todo mundo respeite as leis, mas
Em alguns momentos, assim, você... E a gente tem que ser tentado, pessoal, como cidadãos do reino, a não ter essa postura como brasileiro. Fazer o certo sempre. Sem ter que depender da compreensão do guarda. Isso é uma questão importante. Você vai perceber, por exemplo, um dos países com a menor taxa de corrupção do mundo é a Nova Zelândia. Lá é tolerância zero para o erro. Tolerância zero. A Dinamarca também. Não tem isso. Agora aqui no Brasil, o cara é condenado. Imagina, tem todo aquele negócio réu primário, o cara é condenado, aí recorre. Aí condenado de novo, recorre de novo. Já viu isso? Então, reinar com cetro de ferro é dizer essas coisas não vão acontecer. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom ou é ruim? É muito bom, pessoal. É muito bom. Talvez a gente fale, nossa, vai ser muito rigoroso. Vai, isso não é bom? Agora, vai ser rigoroso também no outro lado da história, que é o seguinte, meu irmão, você tem o direito a receber lá um salário X, é esse salário que você vai receber. Não vai ter atraso, não vai ter desconto, não vai... Funciona o rigor para os dois lados. Hoje, o que a gente experimenta? Aqui em Serra Negra acontece isso. Para os amigos, a bondade, para os inimigos, o rigor da lei. Vocês já viram essa história? Para o amigo a gente dá um jeito, para o inimigo cumpra-se a lei. Não é assim? No reino milenar não vai ter isso, tá? Vai ser cetro de ferro. Passa para mim. Pode pôr todas aí, beleza, tá? Pessoal, deixa eu fazer aqui uma questão importante também. Não são apenas só esses textos que falam sobre o milênio. Olha, gente, tem muito texto. E aqui eu quero deixar para os irmãos, nós não vamos conseguir ler todos aqui. Agora a gente vai engatar aí uma quinta marcha e nós vamos decolar. Tem muito texto, esses textos vão estar aqui, a gente depois disponibiliza para os irmãos, tá? Porque o reino de Deus, gente, é uma promessa que traz tanta esperança para Israel, que você vai ver quase todos os profetas falando desse reino. Você vai ver no Novo Testamento quase todas as epístolas fazendo alusões ao reino. Os evangelhos falam sobre o reino. Parece que o reino passa em todos os livros da Bíblia. Por quê? Pessoal, isso tem que ser esperança nossa. A gente tem que almejar e já estamos trabalhando por esse reino. O Senhor Jesus Cristo já disse qual é a postura daqueles que estarão no reino. E somos nós. Tá? Nós seremos sacerdotes com Ele. Isso é importante. Por quê? A igreja do Senhor Jesus Cristo, que vai participar do reino milenar, seremos seres especiais, com corpos glorificados. E nós seremos representantes da divindade na terra. Isso é uma questão importante. A ideia do sacerdote. Tudo bem, pessoal? Isso é uma questão importante. A terra será reconstruída e repopulada. Quem são as pessoas que vão participar desta repovoação e dessa reconstrução? Israel, aqueles que foram julgados e passaram no julgamento, e as nações, os que sobreviveram. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Até aí? Tranquilo? Vamos lá, então. Como é que vai ser? Pode colocar. Como é que ele vai ser? Como é que esse reino vai ser? Primeiro, o tipo de governo será teocrático, celestial. Vários textos aí dizendo, olha, quem que vai mandar? E aí, não vai ser democrático, pessoal. Não vai ser democrático. Até mesmo porque a democracia ela tem muitas vantagens, mas ela tem uma desvantagem. Qual que é? Oi? Qual que é uma das desvantagens da democracia? Justamente, o ser humano, a sua vontade está com defeito. Ele muitas vezes vai escolher um governante
Não porque o governante vai fazer o que é certo, mas porque o governante vai fazer o que ele gostaria. Entenderam isso, pessoal? Isso é uma questão importante. Se chegasse um cara e colocasse assim como plataforma de governo, ó, gente, eu vou dizer aqui que eu vou cancelar o auxílio prisão. Eu quero dizer aqui o seguinte, que os times de futebol não vão ter mais torcida organizada, porque muitas vezes tem bandido escondido nos times. Eu quero dizer o seguinte, que a polícia não vai usar mais bala de borracha com os manifestantes, vai ser bala letal. Alguém vai gostar disso? Quando os caras estiver quebrando a prefeitura, a gente vai descer o cacetete mesmo, não vai ter direitos humanos para esses caras. Alguém vai achar bonito isso? Esse cara vai ser eleito? Não vai, pessoal. Não vai. Entendeu? É sempre aquele negócio bonito. Ó, nós vamos desfazer. A organização agora não vai ser mais por indicação, vai ser por prova. Todo mundo vai ter que fazer prova para ter qualquer tipo de cargo público. Você acha que o pessoal vai gostar disso? Tá? Então, isso é por isso que o modelo teocrático ele vai ser o melhor. Ele vai trazer a corrupção a patamares zerados. Tá? O governo, o reino milenar vai ser sediado em Jerusalém e de alcance mundial. Será estabelecido pelo rei que virá. Nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo. Mas nas profecias do Antigo Testamento ainda não tinha nome essa profecia. Salmo 96 fala sobre esse rei que virá, nós já sabemos que é Jesus. E Zacarias, que tem a ver com a música que nós cantamos, né? Jesus, a justiça de Deus, seu reino não terá fim. Ele veio, chegou a nós. Ele também será um reino espiritual. Nesse sentido, ele já começou hoje. Ô Gui, você quer falar? Quer fazer uma pergunta? Você levantou a mão? Ah, tá. Abra lá Lucas 17, 21. Eu sei que você queria fazer uma pergunta. Lucas 17, 21. Lucas 17, 21. Alguém pode ler bem alto para mim? Oi? Isso, legal. O Senhor Jesus está interagindo com os fariseus e é interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visão de visível aparência. Eles não vão falar aqui ou lá, porque o reino de Deus está entre vocês. Então isso é uma questão importante. Tem algumas traduções que dizem que o reino de Deus está dentro de vocês. A única dificuldade é porque assim, as duas traduções elas são possíveis, mas uma colocação ela se torna mais precisa. Por quê? Porque falar para os fariseus que o reino de Deus estava dentro deles é impreciso isso. Nem todo fariseu tinha o reino de Deus dentro dele. Agora, falar o reino de Deus está no meio de vocês, está entre vocês, é mais precisa essa tradução. Porque ele está falando, vocês não estão vendo, mas já tem cidadão do reino aqui, ó, no meio de vocês. Ó. É isso que ele está querendo dizer. Porque o reino de Deus foi inaugurado com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e será completado na segunda vinda. Tudo bem? Existem duas palavras importantes para isso. É aquele conceito de já e ainda não. Já existe o reino de Deus, já estamos funcionando com as regras do reino de Deus, mas ainda não é obrigatório mundialmente, globalmente isso. Vou repetir, esse conceito é importante. O reino de Deus tem suas leis, como em qualquer reino, já tem a sua constituição. Qual que é a constituição do reino de Deus? A palavra de Deus, especialmente, de uma forma bem clara, ali o Sermão da Montanha e as Epístolas. Sermão da Montanha principalmente, Sermão do Monte, tá? O crente de verdade, que já faz parte do reino, já
obedece essa lei? Sim, sim. Agora, essa lei, ela é obrigatória já para o mundo todo? Ela ainda não é. Um dia, quando você... Por que eu estou falando? Você chega na Constituição brasileira, você vê lá, bem-aventurados mansos, você lê isso lá? Você não lê isso lá. Ou seja, para o brasileiro, de uma forma geral, ele não é obrigado a obedecer aquela lei. O crente é. E aqui a gente já tem um alerta para fazer. Será que você já vive segundo aquelas leis morais e éticas que estão no Novo Testamento? Isso é uma questão importante. Tá? Questão importantíssima. Tem se falado muito sobre a questão do casamento gay, sobre esse negócio todo. Para a lei do cidadão do reino, isso está errado. E a gente tem que ser capaz de dizer isso, ó, isso está errado. Está errado. Tá bom? Porque o código de ética que nós seguimos é diferente do código de ética do mundo. Lembra quando nós falamos sobre proclamação, de fazer parte do movimento? O crente de verdade, ele professa uma fé, pratica uma ética e participa de um movimento. Lembra disso? Professa uma fé, pratica uma ética, que é a ética cristã do reino, e participa de um movimento. A gente não pode esquecer disso, tá, pessoal? Então, olha só, o reino já existe, especialmente para nós. Tudo bem, povo? Nós temos que viver com essa perspectiva. Até mesmo porque o que nós fazemos aqui já estão sendo computados nos livros do reino. Tudo bem, pessoal? Muito importante isso. Muito importante. Se nós tivermos uma igreja onde os crentes praticam a ética do reino, a mesma ética que vai ser praticada daqui a tantos anos, essa é a mesma ética. Se a gente viver essa ética que está na palavra de Deus, a nossa igreja vai ser um destaque no Brasil e no mundo. As pessoas precisam ver essa ética em nós. Tá? Passa para mim. O governo do milênio será então essa teocracia monárquica, não vai ser democracia, será uma monarquia, onde o Senhor Jesus Cristo é o rei, é o grande imperador do mundo. Tá? E aí vários textos falam sobre isso. Davi será o regente. De alguma forma as pessoas... Porque Deus prometeu isso para Davi. Então parece que o Senhor Jesus Cristo ele vai estar governando o globo. Davi especialmente sobre a nação de Israel e vai ter influência sobre o globo. Zorobabel também terá autoridade. Isso está lá em Ageu, capítulo 2. Deus prometeu isso para Ageu. Ageu, eu te colocarei como um anel de selar. É interessante essa figura do anel de selar, porque era aquele anel que o rei tinha, que quando ele fazia um decreto, ele colocava sobre a cera quente, ele colocava o anel. Quando aquele símbolo que estava no anel passava a estar ali naquele papel, aquilo passava a ter autoridade e valor. Deus diz para Zorobabel que ele seria esse anel de selar. Ficou tudo azul aqui, Yuri. Tá bom? O que vai acontecer com os santos? Aqui eu estou falando dos santos, eu estou falando da igreja, tá, pessoal? O que vai acontecer com os santos? Eles governarão, julgarão e ministrarão. Aqui tem vários textos aí. Quero destacar o texto de Mateus 19, 28. Vamos ler todo mundo lá? Alguém quer ler bem alto?
Então, olha só que interessante, os crentes, eles também participarão do julgamento de Israel. Isso é uma figura importantíssima, porque existe muita igreja que quando aparece um judeu sentado lá, o pessoal já trata como se fosse uma coisa muito louca, muito linda e tal. Poxa, que bom, cara, né? Principalmente se for convertido, é irmão nosso, faz parte da igreja. Agora, a gente tem que lembrar que Israel será julgado pela igreja. Deus dará autoridade para os crentes, especialmente aqueles que tiverem posição para fazer isso, para que julgue as 12 tribos de Israel. Isso é uma questão importante. Porque, de novo, Israel que não creu no Messias, ele precisa ser julgado. Isso é uma questão importante, tá? Foi o que Jesus falou, não é só porque vocês são filhos de Abraão, são descendentes de Abraão, que vocês são filhos de Deus. O vosso pai não é Deus. Lembra que ele fala isso lá em João, é até lição 1 do discipulado. Quem é o vosso pai? Lembra lá, lição 1? Telecurso, lembra aí? Lição 1. Jesus está falando que eles são filhos de quem? Fala, pessoal. Do diabo. Está com medo do quê? De pegar intimidade? Pode falar. Do diabo. Jesus falou, vocês são filhos do diabo. O diabo é vosso pai. E ele está falando isso para judeus, pessoal. Agora, se vocês ouvirem a verdade, se converterem, aceitar, aí sim vocês vão ser filhos de Deus. Lembra, Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam. Porquanto todos quantos o receberam, deu-lhes autoridade, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É uma questão importante para nós, tá? 1 Timóteo, gostaria que você abrisse lá. Pessoal, perdão. 2 Timóteo, capítulo 2. Existe uma passagem que é escatológica, mas às vezes o pessoal passa assim batido nela. Tem implicações para isso que a gente está estudando agora. Capítulo 2, versículo 11, 12 e 13. Alguém pode ler para mim? Bem devagar. Ok, qual que é a parte escatológica desse texto? Se nós morremos com ele, viveremos. Já está falando do futuro, certo? Se perseverarmos com ele, gente, é sobre isso que ele está falando. Com ele reinaremos. Nós vamos participar do reino com ele. Isso é uma questão importante, tá? Se o negarmos, ele nos negará. Agora, se formos infiéis, aí não. Ele permanece fiel. Porque faz parte do caráter dele. Tá? Não é uma decisão dele. Faz parte do caráter. Ele é fiel, ele permanece fiel. Porque ele não pode negar quem ele é. Mas aqui é uma questão importante. E eu quero lembrar os irmãos que 2 Timóteo, se você voltar um pouquinho, lá para o versículo 4 desse mesmo capítulo, ele está fazendo um alerta para que a gente possa se avaliar. O que diz lá, 2 Timóteo 2, 4? Isso, ele está falando, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida. Pessoal, pensa nisso, gente. Pensa nisso, como nós somos tentados a nos envolvermos com tanta força nas coisas dessa vida,
Porque aí começa a faltar tempo para ir para a igreja, para falar do Evangelho, para ler a Bíblia, para ter um tempo devocional, para trabalhar para o Senhor, para fazer um mutirão para Ele, para fazer uma visita para o enfermo. Aí o pessoal fala assim, eu estava muito cansado para ir na igreja. Cara, então tu cometeu um pecado. Porque você se envolveu nos negócios dessa vida de tal forma que você não está satisfazendo aquele que te arregimentou. Você não está fazendo a vontade daquele que chamou você para a guerra. É uma lógica fácil, concordam comigo? Ah, não deu, estava muito cansado, não deu para ir. Ah, não deu para fazer, não tive tempo. Está se envolvendo em negócio dessa vida de forma que você não está satisfazendo aquele que te arregimentou. Cuidado, pessoal. Cuidado, hein? E outro texto que eu quero falar sobre isso também, que vai ser, tudo isso que eu estou falando, ele está falando dos crentes que estão aqui dentro, dos verdadeiros crentes. Olha esse texto também de Lucas 19. Depois a gente disponibiliza esse PowerPoint para você dar uma... Lucas 19. E aqui eu quero aproveitar, enquanto você está abrindo, eu quero fazer um agradecimento ao meu professor Carlos Osvaldo, porque basicamente isso é a compilação de uma aula que ele nos deu sobre escatologia, extremamente precisa, com muito texto bíblico, muita coisa boa, e eu quero agradecer a ele, porque foi o trabalho dele que trouxe esse conhecimento para a gente. Hoje a gente está podendo compartilhar com os irmãos aqui. E muito desse material que a gente está tendo é realmente fruto do estudo dele, do trabalho dele. Queria fazer esse destaque aqui ao nosso professor. Lucas capítulo 19. A partir do versículo... Eu botei o 27, botei o último aí, né? 17 a 27, isso. Na realidade, voltando um pouquinho, versículo 11. Contexto. Capítulo 19, o Senhor Jesus Cristo opera um milagre, né? Ele, entrando em Jericó, e ali o Zaqueu sobe num sicômoro, que é o nome da árvore, tá? E aí o Senhor Jesus Cristo fala, Zaqueu, hoje me convém na sua casa. É bom lembrar que o Zaqueu não fala nada, tá? Ele não fala, Jesus entra na minha casa, entra na minha vida. Ele não fala isso, tá bom? Ele não sobe ali porque ele quer chamar a atenção do Senhor. Pelo contrário, ele quer subir ali porque ele quer ver o Senhor. Então vale a pena só a gente dar esse contexto, é importante. Zaqueu, então, arrependido, ele coloca diante do Senhor Jesus Cristo a praticidade da fé que ele está vivendo. Versículo 8, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que foi o versículo que a gente estava conversando hoje, né, Rosana? Sobre, né? Pode ter corintiano na igreja? Lógico que pode. Jesus veio para quem? Para o corintiano, para o palmeirense, para o flamenguista, né? Veio para aquele que estava perdido. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. O reino de Deus ia se manifestar imediatamente? Isso é uma pergunta. Não. Por que não?
Quando que o reino de Deus vai se manifestar? Gente, a gente está estudando o reino de Deus, gente, é o milênio. Olha o tempo que passou até Jesus estar lá e até ainda nem aconteceu. Certo? É o reino de Deus, está falando aqui. Aí Jesus ele propõe uma parábola, tá? Para dizer o seguinte: antes do reino se manifestar, Deus ele está vendo o que nós estamos fazendo agora. E ele vai contar isso através dessa parábola. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Aqui é uma questão importante, tá, pessoal? Essa parábola não é a parábola dos talentos. Perceberam? Perceberam a diferença? Daqui a gente já começa diferente. Qual que são as diferenças? Primeiro, aqui não são só 3, tem 10 servos, tá? Número 10 ele tem uma representação de completude, é interessante isso, tá? Ele chamou 10 servos ali. Outra coisa, a parábola dos talentos, ele deu talentos diferentes para as pessoas, certo? Aqui ele deu uma quantidade de dinheiro igual para cada um. E falou, negociem. Ou seja, havia diferença de oportunidade? Não. Todo mundo tinha a mesma oportunidade. Cada um recebeu a mesma ordem. Gente, isso ele está falando da gente. Mas os seus concidadãos odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que ele reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Aqui tem uma expressão bonita, essa questão. Olha, os caras do reino não quiseram ele. De quem que ele está falando? Dos judeus. Mas os servos dele continuaram com a ordem. E detalhe, mesmo os caras falando, eu não quero você aqui, o que ele fez? Ele voltou, cara. Perceberam isso? Perceberam? Não tem a ver que eu quero ou não quero, ó, reine em nós ou não reine. Ele vai voltar, ele é o rei. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre... Ué, olha que interessante. Olha que interessante. Você que foi um servo fiel, eu vou botar para você administrar 10 cidades. Que cidades? Do reino que ele conquistou. Pensando no que você já tem conhecimento de escatologia, sobre o que ele está falando. Oi? Isso vai acontecer no milênio, mas sobre o que ele está falando? Que reino foi esse que ele conquistou? Que batalha ele venceu? Que cidade que ele vai dar? Que reino o Senhor venceu para fazer essa distribuição aí? Todos os reinos da terra. Alguns autores vão dizer, o próprio reino que jaz no maligno hoje. Sabe aqueles que ele mostrou dizendo que era dele? Lembra disso? Lembra que Satanás fez isso com Jesus? Lembra? E aí o que Deus está dando? Está dando a administração das cidades à sua igreja. Muitos estudiosos vão dizer que isso daqui que ele está falando é realmente algo que vai acontecer. Os crentes fiéis, especialmente os líderes, aqueles que trabalharam para o Senhor, eles serão responsáveis pela administração pública do reino. Porque isso tem a ver com o contexto de governar junto, de reinar junto. Entenderam isso, pessoal? Gente, isso é muito importante. Quem não entendeu esse conceito, pode levantar a mão que a gente fala de novo.
Todo mundo está entendendo? Que isso parece, esse texto ele é escatológico, parece que isso vai se acontecer de forma literal mesmo. O Senhor Jesus Cristo vai ver o que você fez, com as oportunidades que você teve, e você vai receber responsabilidades a cumprir no reino. Tudo bem, pessoal? Pastor Yuri? Então, é diferente do galardão. O galardão vai ser mais da outra parábola. O que você fez com o seu dom, com o seu talento. Aqui não é galardão não, aqui é administração sobre coisas. Essas são as distinções entre essas parábolas, importantíssima. Tem muita gente que acaba confundindo, não, aqui ele está falando a mesma coisa, só que de forma diferente. Se você tem a perspectiva da escatologia, você vai perceber que há uma diferença considerável. Embora não vai deixar de ser um galardão, né? Ter esse privilégio. Não deixa de ser. Tudo bem, pessoal? Tá? Só estou querendo evitar aquele uso galardão como que já foi usado anteriormente, tá? Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A estes disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifa não semeaste. Responderam, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabes que sou homem rigoroso, que tiro o que não pus, e ceifa o que não semerei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, eu receberia com juros. E disse ao que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai-o ao que tem 10. Ele respondeu, Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem, lhe será tirado. Aqui é importante, se você for um bom crente, Deus vai colocar responsabilidade sobre você. Se você não for, tu vai passar a ser um dos trabalhadores daqueles que foram bons. Fez sentido isso, pessoal? Isso é importante, sabe por quê? Durante muito tempo, eu fui de um contexto onde era assim, pô, aceitou Jesus? Beleza, agora tu é salvo. Cara, você é igual a todo mundo e o prêmio é igual para todo mundo. Ué, mas se eu trabalhar mais, se eu quiser servir o Senhor com mais fidelidade? Não, o prêmio é igual para todo mundo. Pessoal, não me parece ser assim. O Senhor Jesus Cristo, ele deixa tanto na parábola dos talentos, quanto nessa outra parábola das cidades, que existe diferença no tribunal, existe diferença depois, mais para frente, na distribuição das tarefas do reino, para aqueles que tomarem as decisões de serem mais fiéis. Pessoal, por isso que eu estou falando, e agora eu fico feliz em falar isso para vocês. Olha, irmãos, essas parábolas, essa realidade, elas movem a minha vida. Foi por isso que eu abri mão de tudo que eu estava fazendo, e Deus me deu a oportunidade de ser pastor. Foi por causa dessa realidade escatológica. Isso, de repente, não só por isso que eu me tornei pastor, por causa do dom também. Mas essa realidade me deu força e convicção para abrir mão de determinadas coisas, porque um dia isso ia valer para Deus. Meu irmão, toma cuidado, porque você também, isso tudo está sendo contado. Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está vendo o que você está fazendo com a oportunidade que Deus te deu. Deus está vendo o que você está fazendo com... Todo mundo aqui recebeu a mesma quantidade de oportunidade. Cara, seja uma benção. Priorize o que é de Deus. Ó, todo mundo aqui está tendo a mesma oportunidade de ouvir essa lição, mas alguns estão ouvindo com mais interesse do que outros. E Deus está vendo, tenha certeza disso. Oportunidade de servir, oportunidade de receber aula, de fazer curso, ela é igual para todo mundo. Só que alguns vão aproveitar melhor do que outros. E Deus está contando isso. Aquilo que você faz lá no teu trabalho, todo mundo está tendo a oportunidade de conhecer pessoas que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo. Só que aqueles que querem fazer isso daqui, eles vão procurar oportunidades
de compartilhar sua fé naquele contexto. Todo mundo tem essa oportunidade. Só que algumas pessoas elas vão buscar isso com maior interesse. E Deus está contando isso. Existe então um cuidado, pessoal, que a gente deve tomar para que Deus ele nos ache fiéis. Mas não só fiéis, trabalhando e muito. Não é à toa que ele fala lá em 1 Coríntios, quando ele está falando sobre o assunto de ressurreição, ele fala, irmãos, sejam firmes, constantes, mas também sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. A gente precisa tomar esse cuidado, pessoal, porque às vezes existe uma tentação. E, gente, a gente vive num momento histórico muito difícil, cara. Você tem que abrir o seu olho. A gente vive num momento histórico onde as próprias igrejas estão ensinando o aqui e o agora. Tenha casa nova, tenha carro novo, ganhe dinheiro, fique rico. Quando a Bíblia está falando, cara, não se liga nessas coisas, isso vai passar. O reino está chegando, o rei voltará. E, cara, tem crente que está abrindo mão do privilégio de ser útil para o Senhor agora, para ter o carro novo, a casa nova, para ter o dinheiro na conta. Deus está vendo. Cuidado com as decisões que você toma. Não estou falando que essas coisas são pecado, tá, pessoal? Está claro para vocês. O pecado é quando você dá o resto para Deus. E você começa a querer se preocupar mais com o que vai acontecer nessa vida. Pessoal, vai passar. Vai passar. Esse ano eu vou fazer 37 anos. Não sei se Deus vai me dar mais 37. Agora, se você pensar, o que é 37 comparado com 1000? Não vou nem falar da eternidade. O que é 37 comparado com 1000? Pessoal, vamos andar direito com Deus, pessoal. Vamos viver certo. Vamos seguir a Deus. Vamos trabalhar para o Senhor. Vamos andar junto. Meu irmão, larga as picuinhas. Larga, eu estou ferido, eu estou machucado. Larga isso para lá, cara. Deus está vendo, vai tratar. Mas segue em frente. Sirva o Senhor com garra, com velocidade, com devoção. Ande junto. Siga a tua liderança. Vai em frente. Porque o tempo que a gente tem, o dia vai se findar e a noite logo vem. É isso que os profetas diziam para a gente. Eu quero falar aqui para os adolescentes, para os jovens. Gente, vocês têm tempo, Deus está dando condição para vocês. Sirva ao Senhor. Pensem que faculdade vocês vão fazer, mas pensem da perspectiva da eternidade. Pensem no emprego que vocês vão ter, mas pensem da perspectiva da eternidade. Pensem nas pessoas que vocês querem se casar, mas pensa se aquilo vai ser uma bênção para a eternidade. Pensa nisso daí. Que livro você vai ler, que música você vai ouvir, que roupa você vai vestir. Pensa isso da perspectiva da eternidade. Eu falei isso no discipulado e às vezes o crente fala assim, não, vai lá na minha igreja, lá tem alguns problemas, mas ó, vai lá. Cara, isso não, você não está ajudando o cara a ir para a tua igreja. Ah, mas é uma benção. Tem problema como toda igreja. Não, a nossa igreja é diferente. Pode ter problema, mas lá vai ser tratado. Aí você fala que a tua igreja é igual às outras, o que você está fazendo lá então? Não fale isso não. E sabe o que você está fazendo? Você está atrapalhando a ida dessa pessoa para a igreja. Deus está vendo isso. Vale a pena você tomar cuidado. Pessoal, esse assunto ele me motiva tanto, sabe? E eu gostaria que essa igreja fosse motivada, assim como eu, por esse assunto, por essa verdade que a Bíblia nos diz, pela certeza de que o nosso Deus está avaliando tudo que a gente está fazendo e Ele está contando.
Isso me dá uma alegria tão grande. Quando alguém vai lá, me maltrata, fala alguma coisa injusta para mim, o reino está chegando. E o Senhor Deus está vindo. Eu vou engolir esse batraque, para não dizer que eu vou engolir o sapo, para a glória do Senhor, porque o reino está chegando. Senhor, olha, foi feita aquela injustiça, eu vou seguir os passos bíblicos para isso, sabe por quê? Porque eu quero te agradar, porque o reino está chegando. E um dia, hoje a gente está por baixo, a gente é perseguido, hoje a gente é zoado porque é crente, mas um dia quem vai estar dando as cartas vão ser a igreja. Lógico, quem vai estar dando cartas é o Senhor Jesus Cristo, a gente vai estar distribuindo elas. Hoje a gente é perseguido, hoje a galera da escola te zoa, hoje o pessoal fica achando que você é bitolado porque você é contra o casamento gay, porque você é contra as drogas, você é contra um monte de coisa. Hoje você é zoado. Um dia, essa é a lei que vai valer para o mundo todo. Você está no lado certo. Adolescente, cuidado. O pessoal te zoa porque você não fica com os caras. O pessoal te zoa porque você não fica correndo atrás das meninas. Um dia isso vai ser a lei. Você está no lado certo. Não muda de lado não. Porque você está no lado certo. Um dia, essa lei que nós vivemos e praticamos hoje vai ser a lei que vai ser praticada por todos os governos do mundo, no mundo todo. Vale a pena levar Deus a sério, não vale? Vale a pena buscar o crescimento desse reino, não é? E eu sei que Deus tem outras ovelhas que ainda não são desse aprisco. E Ele quer colocar para dentro desse aprisco. É a nossa missão levá-las para dentro desse aprisco. Para que todos nós possamos ser apenas um rebanho, porque nós temos um só pastor. Na semana que vem a gente vai continuar esse assunto, mas é só pincelado. Mas, gente, pensa nisso. Não troca o tempo, não troca a oportunidade. Porque você está no lado certo. Intensifica, melhora, acelera. E as bênçãos materiais que Deus está te dando, por que Ele está dando isso para você? Isso é uma pergunta que você tem que fazer sempre. Eu fico pensando, quantas cidades será que o Senhor vai me dar para administrar? Em que posição o Senhor vai me colocar? Imagina, todos os prefeitos das cidades, e agora atenção, não estou falando de nenhum. Tá? Imagina, todos os prefeitos das cidades serão pessoas incorruptíveis. Imagina como vai ser isso. Que beleza. Não aceitarão propina, não farão nada superfaturado. Já pensou nisso? Sabe por que não? Porque vão ser pessoas convertidas pelo Senhor Jesus Cristo que estarão naquele lugar, no mundo todo, em todas as cidades do mundo. Vamos orar? Baixe sua cabeça nesse momento. Talvez você precisa colocar para Deus, Senhor, me perdoa. Porque eu não estou vivendo nessa perspectiva e eu quero viver. Senhor, como eu tenho trocado as coisas desse tempo que vai passar. Eu tenho trocado por as coisas que vão acontecer no futuro. Pela eternidade. Senhor, me perdoa, Senhor. Vou pedir para que o irmão que sinta desejo no coração ore nesse momento, encerrando esse tempo.
Amém. Pessoal, Deus abençoe, viu?